ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio, que hoje a gente vai falar sobre como empreender e prosperar no ramo industrial da eletrônica. Há quem enxergue o setor de eletrônicos como saturado, extremamente competitivo, e há quem o veja como um oceano de oportunidades, pois o mesmo sendo um ramo maduro e já consolidado, a categoria de eletrônicos não para de crescer e movimentar dinheiro em todo o mundo. E esse mercado vem crescendo a passos largos no Brasil e tem uma expectativa de mais crescimento para os próximos anos. E como é então empreender no mercado tão competitivo que mais empresas vão chegando? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. E o ano novo chegou? E você está sonhando aí com uma casa nova? Esse é o seu desejo para 2025? Se é, você já deve estar sonhando também com os eletrodomésticos que irão deixar a sua casa moderna, prática e funcional. Então, precisa conhecer a loja de fábrica da Latina Eletrodomésticos em São Carlos. E se você precisar de um eletrodoméstico assim para um ponto que você não tem água, os bebedouros é a melhor sugestão. E ainda tem, gente, os anéis de vedação contra a sujeira. Agora, se você tem um ponto de água, aí você precisa conhecer os purificadores de água natural, que são super compactos, e também os purificadores de água gelada, que tem sistema eletrônico e o sistema de compressão. Tem a secadora de roupa, que também é aquecedor de ambiente, além de lavadora com saída automática de água. E os ventiladores de teto para deixar os ambientes agradáveis. Então agende já a sua visita pelo WhatsApp e conheça a loja de fábrica da Latina Eletrodomésticos em São Carlos. Latina, seu momento, nosso eletro. E você ainda não sabe qual porcelanato escolher para sua sala? Os tipos de porcelanato eles se diferenciam pelo acabamento. O porcelanato polido é conhecido pelo seu alto brilho. Ele ajuda a iluminar o ambiente e tem baixo risco de riscar. O acabamento acetinado tem pouco brilho e é prático de limpar. Não escorrega, isso faz com que seja uma boa opção para usar na cozinha integrada. E as bordas do porcelanato se classificam em bold, que é a mais arredondada, com a necessidade de ter mais rejunte na hora de instalar, e o retificado, que as bordas são retas e permitem que o porcelanato seja assentado um bem próximo do outro, o que auxilia na sensação de amplitude e ajuda também na higienização do espaço. Então, visita lá a Casa Ferro Acabamentos em Matão, Dois Córregos e São Carlos para conhecer todas as opções e garantir aquela negociação imbatível. Acesse o Instagram, @CasaFerroOficial. E chegou o momento da gente apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é nascido em São Carlos, formado em Engenharia Eletrônica pela USP. É o CEO da MRI Tecnologia Eletrônica, atual diretor titular do CIESP e vice-presidente do Conselho Administrativo da Crediasysc. Casado com a Silvia, ele é pai da Mariana e do Lucas. Ele é o avô da Beatriz e nas horas vagas gosta de estar com a família, viajar, ouvir música e assistir filme. Nosso convidado de hoje é Marcos Henrique dos Santos! Bem-vindo! É um prazer estar aqui, né? Vamos enfrentar essa bancada aqui. Vamos ver se a gente está preparado para isso. Ah, com certeza está. Obrigado por estar aqui, né? Tão disponível para bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. E eu queria começar lá da sua infância. Você nasceu em São Carlos, esteve todo o tempo por aqui? Sim, eu sou nascido em São Carlos. A minha família sempre morou ali na região da Vila Prado, né? Na rua Ana Prado. Cresci numa família grande, nós éramos em 9 na minha casa, né? Então, no mínimo uma casa animada. Animada e assim, né? Eu sou o famoso filho do meio, né? Então, se filho do meio quando tem 3 já sofre, imagina quando tem 4 para cima e 4 para baixo, né? Mas é brincadeira, a gente teve uma infância bacana, uma infância... Meu pai operário, trabalhou sempre na antiga Pereira Lopes, né, antigamente a fábrica de geladeiras, né, hoje já nem faz geladeira aqui, né, que foi sucedida aí pela Prosdosmo e tal, hoje é Electrolux ali naquele local. Meu pai era operário lá, mas sempre deu uma condição de vida boa para a gente e focou muito, principalmente na educação. Então, assim, foi uma infância apertada, sem privilégio, mas nunca passamos necessidade, enfim.
Mas uma infância feliz no bairro, né? A gente brincava na rua, toda aquela coisa aí, né? Que o pessoal da minha geração deve contar para vocês aí. Que deu realmente para aproveitar a infância, né? Ah, não, naquela época a gente tinha. Essa questão da comparação é complicado, né? É, as crianças de hoje vão falar que era melhor quando eles ficarem mais idosos. Eu acho que esse ciclo se repete. Mas assim, a gente não tinha o que se tem hoje, a gente era mais livre no sentido de que era independente, né? Eu lembro assim, de ir para a escola a pé, eu estudei ali no Dom Gastão, que é uma escola ali do bairro da Vila Prado, e eu morava ali, para quem conhece Vila Prado, São Carlos, eu morava na Travessa 4, que lá tem nome as ruas, mas a gente chama De de número até números. hoje, né? E a gente ia a pé para a escola, lógico, ia um bando, sempre tinha um irmão que dava a mão para mim para atravessar a rua e tal. Mas você vê hoje, meus filhos mesmo, né? A gente já criou diferente, levava até na porta da escola, ia buscar o pai hoje, e isso aí deve estar complicando, né? Você leva no aniversário, no bailinho, vira Uber dos filhos, né? E isso não teve, né? Então a gente tinha assim, um grau de liberdade maior e acabava desenvolvendo mais responsabilidade, né? Porque você tinha que se cuidar, porque você estava na rua, então ou você se cuidava, ou você se ferrava, né? Mas foi uma infância boa, eu só tenho boas lembranças da época lá dos irmãos, né? Até hoje a gente convive, né? Eu fiquei praticamente a vida toda em São Carlos, né? Mas por um período eu morei em Campinas. Eu fui trabalhar em Campinas, fiquei um ano, um pouco menos, quase um ano em Campinas. Depois acabei voltando para cá. E aí, na hora do vestibular, escolher engenharia, assim, algum irmão seu já tinha ido? Alguém era engenheiro na família? Como é que foi essa escolha? Isso eu sempre gostei, na verdade. Eu comecei a estudar, a ter contato. Eu tive contato com a eletrônica pelo meu pai. Meu pai era da área de elétrica, né? Ele chegou a gerente de manutenção ali na Electrolux. Ele que fazia instalação das máquinas, quando comprava um maquinário novo, ia muitas vezes para fora para conhecer as máquinas, para depois instalar na linha de produção, né? Mas sempre foi um estudioso, né? Meu pai teve o curso técnico só, mas ele sempre gostou de estudar. Não parou até os 70 e poucos anos, quando ele veio a falecer. E a gente tinha acesso a livros, né? Eu lembro de ver livros, ele tinha livro inclusive em espanhol, que eu queria entender o que ele fazia, e eu ia lá ler também, né? Sempre gostei muito de ler. É, e aí, quando eu decidi, na minha, já na época de decidir, eu já tinha certeza que era exatas, né? Não tinha uma certeza absoluta, como todo jovem, eu acho que ele não tinha uma certeza absoluta de ir para a engenharia, né? Mas já fuçava, meu pai sempre tinha uma oficininha lá em casa, a gente às vezes ficava acompanhando ele, né? Algum bico que ele fazia de Fazer alguns manutenção. experimentos ali? Ele fazia manutenção, fazia bico, na verdade, Mas você era conseguia mexer manutenção, também? ele consertava rádio, alguma coisa nas horas vagas. Não, eu era o ajudante, eu segurava a solda, Pega o fio, pega ele não isso. deixava eu pôr a mão. E queimava o dedo no soldador, É. que é um troço que eu aprendi que é quente logo cedo. É, e aí, mas quando eu fui na época do vestibular, eu já tinha irmão fazendo engenharia, os dois mais velhos foram para engenharia, um eletrônica também, um na área elétrica, a gente teve uma influência boa ali, né? Apesar que na família teve, como tem economista, tem administradores de empresa, também tem outras áreas aí, né? E aí eu entrei, na verdade, em química, né? A minha trajetória já na universidade, eu passei na USP em química. Até porque na nossa época, isso 77, 78, houve das 1000 reformas de ensino, né? Agora estão fazendo aí a do ensino médio, né? Acredito que eu não estou acompanhando muito mais de perto, mas acredito que está já em desenvolvimento aí. E na época fizeram também, eu lembro que eu estudava no Jesuíno de Arruda, e o Jesuíno de Arruda definiu que ia virar meio um ensino técnico na área de humanas, biológicas, né? Farmácia e tal. E eu falei, não, aqui não é minha praia. Aí eu mudei para o Álvaro Guião, Instituto de Educação, que aqui era mais a linha de exatas, e fiz 2 anos de técnica em química. Você saía, é uma ideia bacana, mas que não prosperou. Você saía com um diploma que dava o ensino médio e já um técnico bem nível zero, assim, né, nível 1, na área de química. Aí eu coloquei como opção no vestibular, né, aqui, química era a minha, acho que a terceira opção. Botei engenharia e tal e química. E passei em química, fui fazer química,
fiz um ano de química, mas daí eu vi que o que eu gostava era de fazer uns experimentozinhos lá no Álvaro Guião, que a gente sabia fazer umas bombinhas, né? A parte legal É a da parte química. legal, você jogava um pozinho branco na água e ela explodia, fazia uma fumaçona. Então, mas era mais para brincar com os amigos, né? Eu vi que química era um negócio mais sério. Aí eu fiz um ano de química, prestei novamente o vestibular e acabei entrando na engenharia eletrônica. Então, mas assim, acho que desde cedo eu já queria fazer eletrônica, assim, né? E essa experiência que você comentou que teve de trabalho fora de São Carlos, foi depois do vestibular, antes do vestibular? Foi depois, não, foi ao longo da carreira. Eu fiz a engenharia aqui na USP, fiz estágio minha ligação com Campinas existe até porque tinha parentes lá, tenho até hoje primos que moram lá. E também porque por ser uma cidade próspera, ter um parque industrial importante, até na área da eletrônica também. Eu acabei fazendo estágio na Bosch, perdão, estágio na IBM primeiro e depois na Bosch. E, mas depois me formei e comecei a trabalhar aqui na cidade, numa empresa que já não existe mais, chama CAD, Controle e Automação. Era aqui na Carlos Botelho, onde hoje é o Mazotti. E trabalhei por muito tempo ali. E depois por uma questão de mudança de emprego, melhoria de vida e tal, eu acabei voltando para a Bosch, em Campinas. Aí fiquei um ano na Bosch, mas toda uma situação aí. Eu não sei o quanto eu posso entrar nos detalhes Pode aqui. entrar, o que você quiser contar pra relógio vai gente. estourar. Não. Na verdade, quando eu pulei um pedaço, desculpa que a idade vai chegando, ó. Mas também uma carreira, né? Não, Tantos anos. nós estamos falando de um tempo bem antigo. Na verdade, quando eu saí da USP, um pouco antes de eu me formar na USP, eu já tinha o desejo de ganhar meu dinheiro, enfim. Família de nove irmãos, a mesada era pequena, então eu sempre me virei para ganhar um dinheiro extra, né? Nas férias, por exemplo, eu lembro de férias de eu ter trabalhado na Livraria Paulista, né, durante as férias, para fazer o extra da mesada, né? Poder comprar alguma coisa. Antes de eu me formar, eu passei, na verdade, num concurso na Universidade Federal. Eu entrei como técnico de manutenção lá, né? E fiz isso junto ao quinto ano, trabalhava e continuei fazendo o quinto ano, que tinha uma carga horária menor, tal, consegui ficar lá. Mas aí vi que não era muito a minha praia, porque eu sempre gostei da área de projeto, da área de desenvolver produto, desenvolver placa, e lá eu estava na manutenção. A gente aprendia, mas era assim, serviço ocasional. Manutenção só trabalha quando quebra alguma coisa, né? Mas foi um período bacana que eu usei de aprendizado, menos de um ano que eu fiquei no departamento de materiais. Aí conheci o pessoal da CAD, os donos eram egressos lá da Universidade Federal também, da área de computação, e vi o projeto que eles tinham, que na época era automação para a usina de cana-de-açúcar, né? Na área de automação, tal, na área envolvia mais hardware, instrumentação, software. Eu falei, Isso aí. isso aqui é minha cara. Agora eu tô gostando. E aí eu acho que devo estar numa lista pequena daqueles que pediram a conta na UFSCar e vim trabalhar nessa empresa aqui na Carlos Botelho. Fiquei ali durante 5 anos, eu acredito, mas aí aí casei, né? No meio disso aí eu casei, e aí vai precisando de mais dinheiro para viver, né? Aí a Bosch veio nesse sentido de melhorar o padrão de vida. Mas fiquei na Bosch um ano, teve um outro percalço ali, porque eu entrei na Bosch para na época a gente eles queriam nacionalizar a injeção eletrônica dos automóveis, né? Estavam se iniciando a falar na injeção eletrônica. Porém, a reserva de mercado que existia no Brasil, né? Na época o Brasil era governado pelos militares, mas independente de ser militar, existia uma política de reserva de mercado. Então, o Brasil definiu que toda a parte que a gente chama hoje de computação, de placas inteligentes, né? Não é inteligência artificial, mas eram placas, existem as placas analógicas e as digitais, as placas digitais, que isso é somente nacional, o importado não poderia vir. E a Bosch queria trazer uma injeção eletrônica digital para o Brasil, nacionalizar, basicamente, produzir aqui, o projeto era alemão, e vender aqui para as montadoras. Eu lembro da gente ter testado isso no Monza, da GM, né? E a minha entrada lá, junto com outro grupo de eletrônica, era para ajudar a nacionalizar esse produto e tal. E isso não andou.
eu fiquei 8 meses lá na Bosch e não conseguimos fabricar uma placa, porque tinha toda essa discussão com o governo não liberava, só liberaria a Bosch se eles abrissem um projeto para o Brasil. Desse o segredo aí, porque envolvia tecnologia digital. Os militares tinham um olhar muito para uma questão estratégica, de tem que dominar essa área aí, então, Tecnologia. tecnologia. Enfim, são tempos que a gente às vezes não, a oportunidade de recordar está sendo vir aqui, né? Aí também eu senti que eu ia perder o emprego ali, porque falei, ó, 8 meses, eu Esse projeto não não tô vai. pagando o meu salário, né? E nesse meio tempo, a empresa que eu trabalhava, a CAD, cresceu, né? Veio junto aí o Proalco, a coisa começou a bombar, né? E aí eles foram atrás de mim. Falaram, olha, você não quer voltar, né? Então eu acabei voltando, aonde eu fiquei na CAD até eu abri a MRI, né? Foi Quando a quando gente fala da Bosch, uma multinacional, uma empresa grande no mundo inteiro, quais foram os principais aprendizados assim que você chegou lá e percebeu que era diferente? O primeiro choque é a questão corporativa mesmo, né? Eu trabalhava aqui numa empresa de 20 funcionários, onde uma empresa pequena, onde eu sempre fui muito curioso, né, na minha carreira. E eu tinha muito, não era a minha função principal, mas eu aprendi a tirar até nota fiscal, porque a gente ia viajar, ficava às vezes até 10 horas para dar certo o projeto lá, a plaquinha que a gente ia levar na usina, e tinha que fazer a nota, senão a polícia rodoviária parava. Então, a pessoa lá do escritório deixava a nota meio pronta, o cabeçalho e tal, e o conteúdo eu fui. Coisa que na Bosch não ia acontecer. Isso, o primeiro choque é corporativo, lá você tem várias gerências, então eu precisei, foi um aprendizado também, saber trabalhar com uma empresa maior, onde você tem muito departamento, muita chefia, existe aquela política no bom sentido, né? Você tem que respeitar, né? Você não pode dar palpite em todo, você não vai querer tirar nota fiscal lá. É. A outra aprendizado é essa coisa de se abrir para o mundo, né? A gente tinha muito contato realmente com a Alemanha. Eu cheguei a ficar 15 dias na Alemanha visitando lá uma instalação da Bosch. Então, assim, aprendi muito, aprendi muito. Teria sido uma carreira bacana lá também. Mas aquele projeto, inclusive, eu acho que eu tomei a decisão correta, porque aquele projeto Injeção? da injeção eletrônica não vingou. Eles acabaram trazendo para o Brasil uma injeção eletrônica desatualizada, analógica, para poder fabricar, para poder atender a GM. Isso foi resolver, sei lá para os anos 80 e tal, já com a transição do regime, a mudança da política, né? E a MRI, como é que ela surge? Então, a MRI, ela surge no sentido de, vamos lá, no meio de tudo isso, aí eu já tinha a minha primeira filha, eu casei muito cedo, né? Eu formei em 83 e casei em 84. Então, assim, e aí tive a filha em 85. Então, sempre tive, isso eu tinha 24 anos, né? Então, muita Bem novinho. responsabilidade, muito novo. Hoje em dia, 24, o filho não pensa nem em sair de casa, né? Ele vai sair aos 40. Isso aí. E então a MRI surge no sentido que eu já não queria ir para São Paulo. Eu tinha a opção de ir para São Paulo, ir para grandes centros, e a opção nossa sempre foi ficar por aqui, qualidade de vida. Na verdade, a gente queria, e isso eu consegui, queria ver os filhos crescer, levar na escola, enfim, né? Conciliar a carreira com a família. E eu via por amigos, né, que da USP mesmo, que estava em São Paulo, aquela maratona, aquela vida de sair às 5 horas da manhã, chegar às 10 e ver o filho de sábado só, né? Então eu falei, não, isso eu não quero para mim, vamos tentar equilibrar. A MRI surgiu no sentido da gente criar uma alternativa de renda mesmo, né? Eu falo que, e também a outra ocasião da vida aí, né? A tal da CAD, né, ela teve um sucesso, foi no início do Proálcool, mas teve alguns problemas administrativos e ela veio a fechar. Inclusive, quando eu saí, que eu abri a MRI em 91, na verdade, ela já estava mal das pernas, atrasando salário, por problemas administrativos, né? Ela tinha mudado de mercado, porque inicialmente a CAD nasceu para fazer automação de usina de açúcar. E um projeto bacana, porque tem todo esse contexto lá de trás, né, da reserva de mercado. Nós fabricávamos o nosso próprio computador, era feito aqui na Carlos Botelho. Não existia o PC ainda, né, Bill Gates estava nascendo ainda lá na garagem dele. E a gente fabricava um computador, que na verdade era um projeto que veio da França, através
os professores da universidade, né, que acabaram trazendo isso para cá na linha de pesquisa deles, reproduziram aqui, e a gente fabricava esses componentes aqui em São Carlos. E também fazia toda a parte de software, implantação, enfim. Essa área de álcool. E aí é o Brasil, né? O Brasil é uma montanha-russa. De altos e baixos. Altos e baixos. Numa dessas baixas, a empresa, a direção foi para a área de automação de eletrodoméstico, né? Que também cruzou a minha carreira aí. E aí a gente fez, eu lembro que a gente participou aqui no projeto da primeira lavadora de louça com um painel eletrônico. Isso no final dos anos 80, por aí. A Pri estava nascendo. 88. Mas é mais ou menos nessa época. Só que isso era bacana, mas a empresa não estava preparada para fabricar, assim, 300 peças por mês. E isso acabou faltando dinheiro, foi problema de administração. Eu lembro que a gente pegou, na época era Prosdóximo, né, que hoje é Electrolux. Começamos a fabricar, tivemos que contratar gente, triplicar a produção e tal. Tinha problema de fornecimento, aí o pessoal empolgou e nós fomos para a Brastemp. Aí a hora que pegou a Brastemp, ela... Não deu conta. Bem a notícia, isso é legal falar para o empresário, porque às vezes esse passo maior que a perna, ele traz a falência. Então não deu conta, tá? A Brastemp não é culpada, a culpada foi a gestão, a culpada talvez foi falta de capital, a história do empresário falar, não, eu vou sozinho, né? Talvez tivesse que... Não, e a gente acaba, o empresário tendo foco na venda, né? E muitas vezes esquece todo o processo que está por trás para bancar aquela venda, sim, né? Você falar do que já aconteceu é fácil, né? Mas eu diria assim, lá atrás, se tivesse aparecido um sócio capitalista, um acionista, não tivesse acontecido isso, né? Porque faltou fôlego mesmo, né? Enfim, a empresa começou a atrasar alguns salários e tal, a MR nasce, né? Falei, opa, eu tenho meus dois, já na época já tinha dois para comprar mamadeira, para comprar leite, né? Então a gente decidiu falar, vou abrir um negócio meu, vamos tentar aqui e tal, e fui devagarzinho. Inicialmente a gente começou, eu e mais dois funcionários dessa própria CAD. O MRI é uma sigla inventada facinho, M de Marcos, R de Ronaldo e de Wilson. Que legal. Esse Wilson, inclusive, é com I, não é com W. Não é Wilson, é Wilson. Wilson, ele, inclusive, colega de escola meu, estudou comigo, formou comigo na USP, né? Só ficou o M, né? Nas idas e vindas aí da MRI só ficou o M. O nome permanece em homenagem aos dois parceiros aí do início. E aí nasceu a necessidade, mas por questão econômica mesmo, de gerar renda, não depender tanto do emprego e tal, né? Foi por aí. E como é que foi nesse começo? Porque é um setor bem difícil, que disputava muito com uma tecnologia mundial, e aí você ter que empreender nesse ramo. Então, aí vem bem a característica da história, da minha história, da empresa, né? A gente sempre, na eletrônica, como a gente tinha essa linha de fazer o projeto, então a gente partia de uma ideia, né? O cliente, isso até hoje a gente pratica, um pouco menos hoje, mas é a história da MRI. O cliente chega e fala, ó, tem necessidade de fazer um controlador, tem essa máquina aqui que vai refrigerar uma peça e tal, e eu preciso fazer um controlador eletrônico para isso. E a gente desenhava do zero, a gente não comprava a peça, não aproveitava a peça de mercado. Muitas vezes porque o cliente exigia ou queria uma característica diferente, tal, que você não vai achar no mercado. Então a gente sempre trabalhou com nicho, né? Então assim, eu tive sempre uma característica, e isso foi uma opção, né? De trabalhar na área de nicho. E aí tem todas as agruras de empreender, de venda, de dinheiro e tal, mas você, quando está no nicho, você é um pouco mais protegido. O que eu quero dizer? Se eu saísse lá atrás a fazer, sei lá, celular eu nunca pensei, né? Mas só para dar um exemplo assim absurdo, vou fabricar celular. Não, você precisa de muito capital, e precisa ter uma engenharia fortíssima e tal. Agora, você fazer um acessório para celular, de repente tem um nicho, e ninguém está se interessando em fazer isso aí, né? Então, a gente sempre buscou isso, é um lugar que tivesse menos competição, que a gente não competisse com produtos, na época, americano, hoje chinês, né? Porque realmente é difícil competir com eles, né? Na questão de custo e tal. Então, o segredo aí de sobreviver nesse mercado competitivo é isso, é buscar um nicho onde você pode, muitas vezes, colocar um preço diferenciado, que é só você que faz e tal, né? Mas também você trabalha com uma escala menor, né? Que é o lado ruim, porque a eletrônica, ela pede muito alta escala, né? Para ficar barato e tal.
Mas foi por aí, né? E aí a MRI nasceu disso, ela nasceu, na verdade, dessa queda da empresa que eu trabalhava, que até depois que eu saí, ela veio a fechar mesmo, né? E eu acabei ficando com. Peguei na linha, porque eu tinha muito. A gente tinha, nessa época já tinha contato, a gente já tinha contato com o cliente e tal. E não fiz exatamente o que a CAD fazia, né? Não fui para o mesmo ramo, mas eu usei alguns contatos que eu tinha para alavancar produtos, né? Nesse momento, São Carlos já era conhecido como capital da tecnologia ou ainda não? Sim, a empresa, eu fundei ela, a gente funda a empresa muitas vezes no papel, fundei ela em 91, né? Uhum. Então, essa data é a data que o contador registrou na junta comercial, né? E a gente iniciou assim com um projeto bem simplesinho, nós três, era a gente de novo voltando para manutenção, que era mais fácil de fazer, né? Então a gente falou, vamos fazer um bico aqui, enquanto isso vamos ver o que vai acontecer lá com a CAD, né? E vamos trabalhando sábado e domingo aqui, né, para levar um dinheiro até surgir alguma ideia. E aí a gente fazia muita manutenção de equipamento médico e foi ganhando um dinheirinho, montando a estrutura, comprando as coisas. A gente sempre foi assim, né? Investiu capital próprio, né? Nessa época que a gente fundou, 91, é mais ou menos o nascimento do Parktec, por exemplo, aqui em São Carlos. Então foi quando. O Parktec está fazendo 40 anos esse ano, né? Então foi Tem sim. 94, 95, né? Então mais ou menos por aí. Eu nasci em 91, 92, esse período da manutenção. Então São Carlos já estava ganhando esse título de capital da tecnologia, né? Que eu acho que o Parktec foi o desbravador disso aí, né? E a importância da pesquisa e desenvolvimento nesse setor que você atua? É Ah, porque fica meio assim na minha cabeça, né? As empresas de tecnologia investem muito em pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos. Aí quando você atende uma demanda, né? Como é que você se prepara com pesquisa e desenvolvimento? não, sempre foi isso. A gente não faz aquela pesquisa pura, né? Que, sem comparação com a pesquisa da universidade. Mas como a gente sempre fez muito desenvolvimento, que é você, a partir de um componente eletrônico, chegar num resultado de um produto final. E isso demanda você fazer várias vezes o protótipo, muito teste, muito ensaio, até o produto final poder ser vendido, ganhar fôlego, né? Então, nesse sentido, a gente fez muita pesquisa, faz até hoje, o tempo todo, né? Mas sem comparação com a pesquisa acadêmica, que tem que Mas nesse caso de gerar uma tese e produção tal. para pesquisa e desenvolvimento que você está falando, de aprimorar para o mercado, daí já é um produto que você consegue vender para o mercado, né? Mas sobre demanda. Sim, não, então, é que a gente começou sob demanda, então vamos lá, vou voltar um pouquinho Tá. na rota da MRI, né, para explicar ela. Aí, depois dessa fase da manutenção, que é os 2 anos iniciais, a gente lançou o nosso primeiro produto. O nosso primeiro produto foi um testador de freio ABS, que a antiga Freios Varga, né, mudou de nome hoje, fazia ali em Limeira. Contatos que a gente tinha da época da CAD também, mas era um ramo que a CAD não explorava, mas esse pessoal já tinha nos procurado para alguma coisa. A CAD fechou, aí eu fiz contato com o engenheiro de lá. Então a gente fez, por exemplo, fabricou, nossa, eu lembro que foi um pedidão, a gente comemorou lá 800 peças para a Freios Varga, porque ela ia distribuir isso em todas as oficinas autorizadas para testar o freio ABS de um carro da Chevrolet. Depois disso, em paralelo, o pessoal da área de automação de usina ficou órfão também dos produtos da CAD, que parou de fabricar. Aí nós fomos procurar por algumas usinas de açúcar, a gente lançou o segundo produto, que é um coletor de dados, que chama TRD, até hoje, e esse coletor de dados serve para fazer a coleta de dados da matéria-prima da usina, da cana que chega, tá? Aí a gente desenvolveu esse produto junto com tinha uma empresa aqui em São Carlos que fazia o software, hoje já não existe mais, e ele falou, eu preciso de um terminal, de um coletor de dados para receber os dados do pH-metro, da balança, dos equipamentos de análise da cana lá. A gente, de novo, sentou, projetou do zero, né? Não tinha referência do que seria, só sabia o que tinha que ter de entrada e saída, né? E foi o segundo produto da empresa, né? Que hoje, até hoje, a gente tem esse produto, né? Ele foi sofrendo muita atualização, né? Mas hoje ele, só para dar um pulo lá para o futuro, aqui para o presente, hoje essa área de automação, de coleta de dados, hoje é uma spin-off, um outro CNPJ, uma outra empresa chamada Autolab,
que vive junto ali com a MRI, né? Meu filho está à frente dela e que comercializa essa solução aí até hoje para as usinas na América, no Brasil e na América Latina. Eu perdi um pouco o ponto Não, a que gente eu estava poderia falando do passar. desenvolvimento de produto, até chegar nessa pesquisa Mas e é isso, desenvolvimento né? para fazer um A produto. gente sempre fez isso, né? Partia de uma demanda, gerar uma folha A4 com algum requisito lá e tinha que gerar a peça eletrônica que fazia aquela função, né? Aí depois disso a gente passou, nossa, aí a MRI passou, aí foi o começo da MRI, inicialmente, uma empresa como todo mundo, nasce pequeno, 3 funcionários, ela funcionou num quarto da minha casa, por um tempo, porque eu tinha uma casa relativamente grande e a gente montou lá, não na garagem, mas num dos quartos dentro da casa, não é nem do quarto do fundo. Até isso eu devo um agradecimento eterno à minha esposa pela paciência, né? Vocês imaginam isso aí, não era tão bagunçado, mas assim, aquele quarto era meu, eu que fazia faxina, ninguém entrava ali, né? Depois a gente foi para a incubadora. Depois de um período eu incubei, porque falei, não dá para ficar mais em casa, né? Não tinha como receber cliente. Aí a gente ficou na incubadora durante uns 5 anos, eu acho, perto da Tapete São Carlos, ali, né? Na Vila Elizabeth. Depois já comecei aí fui para a cidade, fui para a rua, né? Comecei a passar por alguns prédios aí, né? Onde eu estou até hoje. Na verdade, já passei pela Santa Felícia, Vila Prado. Hoje eu estou ali na região da Praça Itália. Mas sempre foi isso, foi desenvolvendo produto. A gente, só para fazer um resumo, né? A gente fabricou desde controle remoto para portão, eu fiz cerca elétrica para a área rural, né, para confinamento bovino. Deixa eu lembrar. A gente fez. Trabalhei uma época muito com uma empresa aqui da cidade, onde a gente, como eu tinha um pouco desse conhecimento lá do freio ABS, lá do início, né, da Freios Vargas, a gente fez alguns projetos sobre encomenda para uma empresa da cidade de produtos para diagnóstico automotivo, né, para teste de carro. E foi indo, né? Até que 99, mais ou menos, e em paralelo, depois eu volto, a área de automação de laboratório de usina de açúcar, tá? Isso eu nunca larguei. Só que esse produto, ele tem uma sazonalidade. A safra da cana, ela dura de maio, agora vai mudando conforme o regime de chuvas aí, mas é maio a novembro, mais ou menos. As usinas já estão parando, já acabou a safra. E aí você só ganha dinheiro nesse período. O que você faz o resto do tempo, né? Então a gente foi sempre buscando outros produtos. Aí em 99, a gente encontra, né, através de uma empresa de Jaboticabal que nos procurou pedindo também, a história é sempre parecida, ó, pedindo um projeto e tal, que na época eles queriam fabricar um equipamento de ginástica para academia, uma esteira, né, de academia, e não tinha eletrônica nacional, só tinha importada, chinesa e tal, e ele queria fazer uma coisa brasileira, nacional, com algumas características específicas. E a gente desenvolveu o primeiro controlador eletrônico para esteira de ginástica. Aí depois da esteira veio a bicicleta veio o elíptico veio a escada. Hoje a gente Academia inteira. hoje a gente é líder, né? Aí já falando da MRI no presente, hoje a MRI é líder na fabricação de componentes eletrônicos para equipamento de ginástica. A gente atende o Brasil todo, aí são mais de 25 fabricantes que a gente vende, né? E tem solução desde a área de cardio, que é o mais comum, que mais gira, né? A parte de esteira, bicicleta e tal, até a parte de musculação também. A gente tem algumas soluções para equipamento de musculação. O outro lado, o outro braço da empresa, esse hoje isso representa 70%, 80% do faturamento da MRI é a parte de componentes para a indústria de ginástica, né? E o mercado também super aquecido, né? Bem aquecido. Um mercado que desde nós pusemos o pé nisso em 2000, estamos há 24 anos nisso, não teve só durante a pandemia que ele caiu, ele não para de crescer, né? Tem concorrente, a gente tem, meu concorrente na verdade são as empresas que trazem produto acabado da China já, né? A eletrônica chinesa, ela não consegue entrar aqui, porque ela não tem aderência, ela não consegue, por enquanto pelo menos, não consegue falar com o fabricante nacional. Então, uma placa chinesa, apesar de existir, ela não concorre comigo. Placa eletrônica é com a gente. Mas quando o cara não quer isso aí, ele quer pegar uma esteira pronta, aí sim. Aí tem várias já no Brasil, várias empresas que não fabricam, eles importam, né? Isso, de certa forma, mexe com o meu mercado. Mas o mercado é muito aquecido.
Só a pandemia que fez aí 2 anos de baixa, né? Teve muita quebra de academia, uma inadimplência muito grande, mas em geral está crescendo, sim. E o outro caminho da empresa? Esse é um produto. O outro produto é a parte de automação de laboratórios aí. Então, isso aí, o que a gente faz? Comecei lá com o coletor de dados, né? Lá em 93, por aí, fazendo junto com uma empresa de software aqui da cidade. E isso a gente foi colocando nas usinas. Inicialmente a gente vendia só o hardware, só o coletor de dados. Há 5 anos a gente decidiu entrar na área de software. E aí a gente vendia o hardware, mas aí o software era da TOTS, o software era da Giatec. Eu sempre devia, para uma usina implantar o sistema de automação, ele podia comprar de mim, mas se ele não fechasse o software, eu não vendia. Então eu tinha que ficar esperando. Ficava amarrado. E software é um pacote grande, é difícil, uma negociação demorada, né? Aí de 5 anos para cá a gente resolveu fazer o software também. E aí a gente criou a Autolab, né, que é uma spin-off, ela nasceu, era um departamento da MRI que virou uma empresa, né? Aí o que a Autolab faz? Ela fornece uma solução de software e hardware, né? O hardware é fabricado pela MRI, que é a indústria, e a Autolab fica com a parte de serviço, instalação, manutenção e tal. O que a gente faz? A gente está lá no laboratório, a matéria-prima da usina, por exemplo, a cana que chega, ela tem que ser analisada, uma amostra dela, para quantificar o teor de açúcar daquela cana, se aquela cana já está azeda, ela ficou muito tempo, o cara cortou e demorou para entregar, então ela tem um período, é curto a vida da cana, depois ela já não serve para açúcar, por exemplo, vai render menos no álcool, ou então a cana tem muita fibra, enfim. E aí a gente faz, isso são assim, 800 análises por dia, caminhão chegando, a usina trabalha 7 por 24, né? Uhum. É de segunda a segunda, roda direto. Para só quando quebra algum equipamento lá da usina. E são muitas análises. Então você imagina planilhar isso, digitar no Excel, tal, é loucura, e muito erro, e conferência e tal. O nosso sistema elimina tudo isso. A pessoa coloca o peso na balança, por exemplo, passa um código de barra, isso 10 segundos já está lá Você no tá banco. falando isso, a minha cabeça tá longe. Assim, eu fiz Quantidade. estágio na faculdade na Coamo, que é a cooperativa no Paraná de soja. E a Soja. gente tinha que fazer análise dos caminhões que Sim, chegavam e a sim. gente passava tudo era num papel. Do papel a gente digitar. digitava no Excel, Isso. aí do Excel ia pro laboratório para analisar os caminhões que chegavam o tempo Isso. inteiro. Era uma loucura. Você vê como o mercado é grande, né? Tomar cuidado. Ali era soja Eu preciso tomar também. cuidado com o que eu falo, que a audiência do teu programa aqui, mas é assim, ó, a gente começou com cana, isso desde 94, e inicialmente só o hardware, depois fomos ampliando, né? A minha história sempre é essa, eu vou devagarzinho. Eu não tive um salto muito grande na empresa, mas a gente só vem crescendo. Aí a gente criou o Autolab, tem o software e tal. E isso, a gente, além da cana hoje, a gente está no milho, que a gente tem um processamento de milho muito forte no Brasil. Está no amendoim, que é uma alternativa à cana, né? O pessoal da cana planta amendoim também para descansar o solo. Análise de solo, porque é um negócio que eu nem imaginava que tinha, mas são muitas análises antes do plantio acontecer, né? Meu pai já era agrônomo, Isso, fez muita análise de solo Não, também. então, nós temos solução para análise de solo, tudo automatizando nesse sentido, acabando com planilha. E estamos colocando o pé na soja, você vê Ai, que como o legal. tempo passa, né? O pessoal ainda está fazendo do jeito que você fazia na Coamo lá. A gente começou a ter os primeiros contatos com a soja do final do ano passado para cá. É isso que eu tô falando faz uns 20 anos, né? Não, Na então, época de último ano de faculdade. é onde eu falo que a gente está no nicho, né? A gente vai achando uma dificuldade. Tem muita coisa por fazer, né? Tem muita coisa que tem solução na eletrônica, mas é muito cara, porque ela é importada, é inglesa, é americana, entendeu? E aí não cabe aqui no bolso do empresário brasileiro, né? A gente vê em você um empresário super inovador, super pé no chão, super de acreditar no mercado, de nichar, de saber seu posicionamento. Aí a gente imagina que, né, a cabeça já fica ali na empresa 12, 14 horas por dia. E você acabou sempre estando envolvido em extracurricular, assim, presidente da Educativa, do CESP, a gente vê no conselho lá da Crediacisc, na diretoria do CIESP. Você sempre teve essa característica de líder? Sempre te chamaram para representar as coisas? Como é que você se vê nisso? Então, eu também
Eu não faço análise, né? Estou fazendo Não aqui. fiz terapia sobre isso ainda. Estou fazendo aqui, mas é assim, ó, eu acredito que realmente eu sempre fui muito focado, né? Muito focado nas coisas que eu faço, na empresa e tal. E realmente no início, eu, até porque para alavancar uma empresa sem capital, do zero, que eu falei, a nossa história sempre foi isso, a gente ganhava dinheiro, isso eu tive, até hoje mantenho, né? Meus filhos, meu filho está comigo, né? A minha filha é de outra área. Mas eles me acompanham pelas conversas lá de casa. Assim, a empresa tem que ser forte, eu tenho que tirar um salário. Então, assim, é aquela história do famosa do empresário que primeiro dinheiro compra uma caminhonete, eu não comprei até hoje. Então, porque eu acho que a empresa tem que ser forte, é ela que é a galinha dos ovos de ouro, né? Mas eu tenho que viver bem, não preciso me sacrificar, mas a minha retirada lá é um salário, né? Então, tem que ter muita parcimônia com o lucro da empresa para reinvestir. E, eu muito focado e chegava, não diria que eu trabalhava de domingo, mas de sábados, sempre trabalhei muito sábados até 6 horas da tarde, sempre trabalhei até 8 horas da noite. E que Então, horas assim, que você fazia essas outras isso, então, atividades? aí nasce um pouco isso aí. Domingo à tarde. É um pouco porque a gente é da cidade, vai conhecendo as pessoas e é chamado, né? Tudo não tem um único objetivo, mas eu acho que era a minha válvula de escape para sair do foco da empresa. Então, assim, quando eu tô Tipo um anti-estresse mesmo. isso, quando eu tô lá tava lá na educativa, também não ficava 24 horas lá, eu esquecia da MRI, o que me fazia bem também, Uhum. né? Então, às vezes, naquele sábado tem um compromisso lá, uma reunião da diretoria da educativa. Opa, esse dia eu não vou me preocupar com falta de dinheiro na MRI. Então, no fundo, eu usei um pouco isso como uma válvula de escape, né? Mas lá foi muito assim, ó, a educativa entrou na minha vida pelas crianças, né? De novo, tive esse foco, quis ficar em São Carlos, ficar perto delas e não vou lembrar, minha filha devia estar no primeiro ano de idade, 1991, 92, alguma coisa assim, no início dos anos 90. Aí entrou na escola estadual, tava veio greve. Aí ficou um mês sem aula, não sei o que, como é que faz, né? Essa menina vai perder o ano, não sei o que lá, né? Aquela coisa dos pai coruja, né? E estava nascendo o projeto da educativa, né? Isso, a minha esposa trabalha na USP, a Silvia, aqui no CDCC, e ela já estava ouvindo, ó, tem um zum, zum, zum lá, um tal de Oscar Hipólito, um tal de Guastaldi, estão falando de montar uma escola, que os pais vão ser os donos. Falei, vamos nessas reuniões aí. E eu comecei a participar das reuniões da fundação da educativa. A gente foi nas reuniões antes da educativa nascer. Aí nasceu a educativa, a gente deve ter sido, eu lembro até hoje, fui o cooperado número 33 lá, não fui o fundador, né? Mas Não sempre os assinei a ata de primeiros. fundação, mas foi um dos primeiros a aderir. E a educativa veio, acho que no ano seguinte, foi uma correria, a gente começou lá pisando no barro, literalmente, que não existia. A educativa abriu aquela marginal para aquele lado da cidade, que não tinha acesso lá. A gente fazia um caminho horrível para chegar na escola. Muito corajoso da nossa parte, né? Uhum. Mas deu certo, era um projeto que tinha, assim, pô, tem o pessoal da USP, tem o pessoal da UFSCar, tem o Banco do Brasil. Eu falei, isso aí não pode dar errado, né? Se der errado, eu tô junto, vamos embora. E deu muito certo, né? Acho que é uma escola modelo aí na cidade e tal. E você? E aí, depois de um tempo, a, a educativa, eu só fui lá, coloquei os filhos, pagava a mensalidade e fiquei na minha, né? Não sou tão voluntarioso assim. Mas ela veio outra greve, aí lá na educativa. Né? Aí eu, mais outros pais, falou, olha, a gente precisa ajudar a tomar conta daquilo ali, porque esses professores aqui não têm experiência de administração. Aí eu lembro o Biracida, Prominas, né? A gente chegou perto deles lá e falou, olha, a gente é da indústria, dinheiro a gente sabe mexer no investimento, podemos ajudar? Né? Nessa de podemos ajudar, o cara já põe o crachá no teu pescoço. Tá Parabéns. escolhido. Acabou de ser eleito. E hoje você está como diretor da Ciesp, né? Isso, aí eu Que fiquei lá na educativa, perdão, vou te cortar. Eu fiquei lá na educativa, mas saí lá em 2013, né? Só para encerrar o período. Mas não parou, né? Sempre ali, Tá, tá. arrumando um trabalho para fugir de um outro trabalho, né? Mais ou menos isso. E hoje você está na Ciesp, que é um importante centro aí para as indústrias, não é? Isso o convite para a Ciesp, eu estou na Ciesp desde, eu acho que 2011, eu sou meio ruim de data. Eu entrei inicialmente como, a Ciesp ela tem são 3 diretores, que são os executivos, né, diretores regionais,
Depois tem um conselho maior, que chega a 20 membros, eu entrei nesse conselho. Mas frequentava as reuniões, participava e tal, e comecei a me envolver nessa questão de associativismo. Um pouco já tinha sido mordido pelo cooperativismo, né? Essa história de que juntos somos mais fortes. Então, isso tudo filosoficamente entrou na minha cabeça, né? Sempre levando MRI em paralelo e tal. Nisso, a MRI foi ganhando já uma estruturazinha lá, já tinha um engenheiro que me ajudava nos projetos, tinha 2, 3 pessoas para montar as plaquinhas, né? A gente vai ganhando uma estrutura, começa a sobrar um pouco mais de tempo. E o CIESP veio, assim, também foi comum, partiu da convivência com eles, até natural o convite para ser diretor, né? Eu fui diretor, por 2 mandatos, eu fui diretor adjunto, que é o cargo que tem, né? E agora, atualmente, estou como diretor titular, né? É um titular e 2 adjuntos, é isso a Isso, formação ali? o CIESP, só para falar um pouquinho do CIESP. O CIESP é uma associação das indústrias, ele é uma entidade estadual e ele tem uma diretoria estadual também. E ele tem regionais, são 42 regionais esparramadas no estado. E aí, quando você elege, eu faço parte da diretoria estadual do CIESP, estou alocado como diretor regional aqui em São Carlos. Então, são 3 diretores, um titular e 2 adjuntos, que a gente chama. É só uma questão de assinatura, né? O titular assina as despesas, tal, assina o cheque. Mas a gente ali trabalha sempre em conjunto, os 3 decidem tudo e tal. E o objetivo do CIESP é lutar pela indústria. Então, a gente também ali une o útil ao agradável. A gente luta por algumas melhorias para a indústria, a gente faz network, né, que também para mim, para o meu negócio é importante, porque eu como fornecedor de soluções aí, acabei conhecendo muita empresa, né, então o CS também tem esse lado de network, né, que é importante. E aí nasceu essa questão de participar. Meu mandato começou há 3 anos atrás, termina o ano que vem, né. Você falou em networking e eu vou te passar um desafio, então, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, e temos a pecinha networking aqui, então você fique à vontade se fizer sentido. Escolher as 3 palavras que fizeram mais sentido na sua carreira até aqui. A gente vai passar recadinho de patrocinador e a gente já volta para ver a peça que você escolheu. Pode mexer, pode fazer bagunça, pode pegar as 3 peças aí que a gente já volta. Você veste tamanho grande ou conhece alguém que veste e tem dificuldade de encontrar peças de qualidade, feitas com estilo e tendência de moda? Então presta atenção que essa dica é para você. A coleção Plus Size da High Steel foi desenvolvida realmente para oferecer conforto sem abrir mão de estilo. A gente está falando ali de tamanhos, por exemplo, da polo e da camiseta, 4 vezes maiores que o GG. Então a gente tem GG, SGG, XGG, G1, G2... E nas camisas, tanto manga longa quanto manga curta, até tamanho 8. E na calça jeans, calça de sarja, até o tamanho 56. Tudo isso para você ficar à vontade em todas as ocasiões. O diferencial da High Steel se revela não só pela qualidade, mas também na inclusão de tamanhos grandes em várias categorias, garantindo roupas duráveis e atemporais que acompanham você em todos os momentos. Aqui em São Carlos você encontra High Steel numa loja exclusiva na Rua Episcopal 2.200 e nas redes sociais @High Steel São Carlos Oficial. High Steel, a evolução do poder de se vestir bem. Um ano novo traz uma nova oportunidade de planejar e projetar metas e objetivos na sua empresa. Que tal começar pensando em alto desempenho e economia? Estamos falando do GLP, o gás liquefeito de petróleo, utilizado nas indústrias. Ele é mais vantajoso que outras formas de energia e se torna um diferencial competitivo para os negócios, tanto para aquecer, moldar e até fundir. Com fornecimento seguro, o gás também serve para o funcionamento de sistemas de refrigeração e congelamento, ou que geram calor para o processo de produção, como aquecimento de água e forno em metalúrgicas e porcelana. Não importa o tamanho da sua indústria, o GLP atende com eficiência, sem desperdícios, tanto a pequena quanto a grande indústria. Entre em contato com a Trasgás em São Carlos para saber mais. Acesse o Instagram, @TrasgásSãoCarlos. Chegou a hora de começar aquela alimentação regrada para estar sempre em forma? Trouxemos algumas dicas para você preparar no seu dia a dia. Vamos falar das carnes, os cortes, músculo e também o patinho. O músculo é uma das partes mais saudáveis do boi. Além de ser rico em fibra e colágeno, ele tem pouca concentração de gordura. Fica uma delícia quando preparado ali com caldos, sopas e até carne de panela. E você também pode usar como carne moída.
O patinho é considerado um corte magro e de pouca gordura. Ele é muito utilizado para carne moída, picadinhos e escalopes, sendo também uma ótima carne para bife acebolado e bife à milanesa, devido à sua espessura mais fina. Entre em contato com a Boutique da Carne Sil Tomac, em São Carlos, na saída para Descalvado. Garanta sabor e qualidade em todos esses cortes. Acesse também o Instagram, @siltomaccarnes. E ele já soprou pra mim ali que ele conseguiu, mas eu estou achando ele um pouco indeciso, hein, Priscila? Muitas palavras boas, né? Tem muita palavra boa. Falta a terceira. Tava na dúvida aqui, porque tem só 3 é pouco. É pouco. A última convidada que veio com a gente escolheu umas 5, né? Pedi para você mostrar primeiro e explicar o porquê. Olha, realmente as palavras têm muito a ver com a vida da gente, com o empreendedorismo, mas eu acho que uma que a gente tem é disciplina, né? Eu acho que não tem negócio sem disciplina. Então, tem todo um folclore sobre a questão da intuição. Ah, eu tive um insight, vou lá e vou ficar rico. Bom, se existe, comigo nunca foi. São 30 e tantos anos, são 40 de carreira e 32 da MRI, né? Mas disciplina, sim, que é isso. Você tem que ir lá todo dia, acordar cedo, com vontade, sem vontade, com chuva, sem chuva. E se, não estou dizendo que é bom isso aí, mas se precisar sair tarde, né? Sair tarde, então você tem que ter essa disciplina. E é lógico que tinha festa de amigo, tinha isso, tinha aquilo, você fala, não, hoje não dá. Então eu acho que isso é a primeira coisa do sucesso do empreendedor, tá? Tem muito a ver com a nossa história. A segunda peça? A outra, questão da parceria, né? Então, assim, também a gente está num mundo, e aí vem um pouco essa experiência que eu tive com o cooperativismo, com o associativismo aqui com o Ciesp e tal. Parceria, você tem que ter parceiro, você não faz nada sozinho, então aquela ideia que muitas vezes em filme a gente vê daquele capitalismo selvagem, você quer matar quem está do lado, a vantagem é só para o meu lado, não, tem que ser bom para todo mundo, né? Então, quando você está fazendo um projeto, com certeza tem mais gente ali fornecendo. O teu cliente tem que ser, de certa forma, parceiro. Você não pode ir com a... Eu sempre fiz assim. Por mais que eu precise do dinheiro dele para sobreviver, eu não posso matar ele, né? Então, aqui, o negócio tem que tentar ser bom para os dois lados, né? Não pode ser só para o lado de quem está vendendo, por exemplo. Então, parceria nesse sentido. E parceria também com outros fornecedores, né? Toda a nossa história é construída com parcerias. Eu falei, eu fiz projeto para empresas da cidade, a quem eu devo muito favor nesse sentido, me ajudaram muito, ajudaram a me crescer. Sou grato, né, eternamente a essas pessoas que me ajudaram. Na área da automação de usina, a gente fez parceria com muita gente, a gente conseguiu mesmo, a gente lançando a Autolab, que entrou na área de software, a TOTOS ainda é minha parceira, ainda converso com ele, porque a gente não compete, a gente divide negócio. Uhum. A gente se complementa, né? Eu chamo TOTOS, mas na verdade ela é uma área da TOTOS. A TOTOS comprou essa empresa, ela chamava Próxima, eu conheço o Gilberto Girardi, que é o fundador lá, e a gente se relaciona até hoje, enfim, né? Então a questão de parceria é importante, porque senão também o mercado te exclui, né? A TOTOS comprou várias empresas, né? Ela é uma das gigantes da América Latina. Gigantes. Mas aí, como ela comprou essa empresa e manteve a característica, a gente fala direto com eles, eu nem falo lá em cima na TOTOS. A outra é credibilidade, tá? Que eu acho que é muito importante também, né? Em qualquer ramo, você... E vem um pouco junto ali, quer dizer, a ideia não é passar a perna de ninguém, porque isso aí é tiro curto, né? Eu acho que nós estamos com 32 anos de empresa, eu não imaginei que a empresa ia durar tanto tempo, não fiz plano de negócio para isso, né? E eu acho até que hoje, eu enxergando, ela tem fôlego por mais uns anos aí, claro. O Brasil é difícil adivinhar o que vai acontecer amanhã, né? Mas a questão de você montar uma trajetória de credibilidade, né? A gente... Em termos de negócio, assim, eu já perdi muito dinheiro, mas honrei o compromisso. Por exemplo, sei lá, tem um fornecimento qualquer e o produto que eu forneci não tá num ponto ideal, né? Eu reconheço, vou lá, recolho, faço outro, não cobro de novo. Então, assim, isso também é legal. A gente não foge da raia, né? A gente fica até dar certo. Claro que a gente teve insucessos vários, né?
Mas mesmo nos insucessos, o cliente do outro lado entendeu, a gente justificou, enfim, tem um motivo, né? Acho que comprometimento é a palavra, né? Isso, Tá comprometido com o cliente ali isso, para isso, esse enfrentar as compromisso. É por isso dificuldades. que gera essa credibilidade, né, no mercado. A gente já tá com o tempo quase estourando, mas eu queria fazer uma última pergunta de como é a chegada do filho ali para trabalhar junto, uma nova visão, uma nova geração. Foi natural também, né? Eu não esperava, tanto é que a gente deu muita liberdade para eles na educação. Isso a gente copiou mais ou menos copiou o modelo do meu pai, né? Falou, ó, o que eu vou deixar para vocês é a educação, é o diploma. O dinheiro, eu não sei se eu vou ter, porque tinha mês que faltava, né? Eu tinha que entrar no cheque especial. E aí foi natural. O Lucas, ele fez administração em Araraquara. E foi trabalhar, trabalhou uma época em banco e tal, mas acabou se aproximando, se interessando e tal. Fez uma carreira bacana lá, porque ele foi desde almoxarife, passou em todas as áreas, hoje ele tá lá administrando uma empresa. Eu falo software porque a Autolab, o tempo todo você lida com o desenvolvimento de software lá, né? Mas claro que a gente tem o hardware, que é a instalação física dos equipamentos, a gente tem um bracinho eletrônico lá também. E aí hoje ele, mesmo não tendo especialização nessa área, ele comanda lá e tá melhor que eu, né? Não posso falar muito também. A Mariana já seguiu a vida dela, ela é doutora em fisioterapia, atua ali. Ela não é contratada da UFSCar, mas está lá em projetos e tal. Atende clínica também. Ela se especializou em neuropediatria, que é uma área difícil, nossa. Mas tem alguém que tem que pegar. Ela lida com fisioterapia para criança e, em geral, crianças que têm alguma deficiência, enfim, algum problema. Está se dando muito bem, tá? Os dois, na verdade, estão no meio da carreira ainda, né? Tem muito para acontecer. Mas papai tá orgulhoso. Mas eu não tenho certeza. muito orgulho dos filhos, né? A gente quer agradecer pelo tudo que você dividiu com a gente, pela aula aqui. Foi um prazer ter você no nosso programa. Eu falo muito. No próximo programa vocês vão falar mais, tá? Esse aqui foi meu. A gente adora. A ideia é essa. Obrigada a você também que esteve aí acompanhando mais esse episódio aqui no Quebra-Cabeça de Sucesso. Toda quinta, 20 e 30, episódio inédito para você. Não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, @quebra-cabeça do sucesso. E aí em todas as plataformas, no Instagram tem novidade sempre, Facebook, TikTok, no YouTube e Spotify, vocês podem realmente ver todos os episódios que estão lá. Estamos chegando a mais de 60 episódios aí, então vocês podem ter essa aula, né? Essas peças de quebra-cabeça. E a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.